noite para todos. Que Ele, o nosso Mestre, nos abençoe. Que possamos senti-lo nessas bênçãos que rogamos. Prepare os nossos corações para recebermos mais uma vez a influência bendita desse pastor abençoado que há milênios cuida de nós outros. Que a sua paz, que o seu amor esteja entre nós. Amém. Assim seja. Meus queridos, foram muito felizes os dirigentes que optaram pelo tema. É momento não só de entendermos as transformações que se fazem, mas como temos que nos educar para essas transformações. Nós estamos falando não de instrução. Há uma diferença muito grande entre instrução e educação. Inspirados em Kardec, nós vamos encontrar a orientação do mestre Lyon, nos chamando a atenção para a educação de caracteres. Não se refere somente à educação convencional, às práticas exteriores, mas de algo mais profundo, de algo que nos pertence, de algo que é o nosso destino. No capítulo Sede Perfeito do Evangelho segundo o Espiritismo, que deve ser sempre motivo de leitura e estudo permanente para todos nós, e lembrando Jesus, se referindo a nós outros, nos sugere, como pastor que somos, um destino: sede perfeitos, como meu Pai o é. Muitos de nós acham exagero, isso não é possível, mas creio que o nosso mestre não nos apontaria esse caminho se ele não fosse possível. Confio nele. Essa impossibilidade é temporária e que se refere às minhas escolhas equivocadas. Prefiro ficar no patamar que me encontro. Nesse mesmo capítulo, em se referindo ao dever, é um item que todos nós espíritas deveríamos, pelo menos uma vez por semana, ler esse item do capítulo Sede Perfeitos. O dever. É apresentado para nós o dever como uma lei natural. Temos o dever de nos aperfeiçoarmos. E o dever é algo que nos pertence do ponto de vista individual. É um processo que se refere à autoeducação. É o próprio espírito que se conscientiza que tem o dever de aprimorar-se sempre. Que tem o dever de, usando os recursos que o nosso Criador nos disponibilizou, e utilizando desses recursos, nos colocarmos numa marcha incessante de progresso, de aperfeiçoamento. Terminando a mensagem desse item, o Espírito autor da mensagem deixa-nos uma conclusão extraordinariamente bela, quando ele, se referindo ao dever, disse que Deus, o arquiteto do universo,
nos criou não para que fôssemos um esboço. Por enquanto, nós nos comportamos como se fôssemos um esboço da criação, da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas. E o Espírito chama-nos a atenção que o nosso Criador não nos quer como um esboço, mas nos quer como um filho que resplandece a sua glória, que resplandece toda a sua possibilidade criadora. Esse é o nosso destino. Fomos criados para a felicidade. É o nosso destino. Fomos criados para o aperfeiçoamento moral. Esse é o nosso destino. Quis a sabedoria divina que o artífice, o arquiteto, o construtor dessa caminhada seja o próprio Espírito. Assim sendo, nos oferece todos os recursos necessários à felicidade e ao aperfeiçoamento moral. Entretanto, cabe-nos, individualmente falando, no uso do nosso livre-arbítrio, sermos os arquitetos dessa nossa felicidade, desse aperfeiçoamento. Allan Kardec, em determinado momento, chega a perguntar aos espíritos: por que Deus não nos criou já felizes e perfeitos? A gente não diz que Deus tudo pode? A gente diz, para Deus tudo é possível. A gente diz isso, para Deus tudo é possível. Deus tudo pode. Se para Deus tudo é possível e Deus tudo pode, por que não criou seus filhos já felizes? Ele pode. Bastava desejar. Quero, pronto. Seríamos já felizes. Moralmente ajustados, em perfeita consonância com o amor. Allan Kardec indaga os espíritos. E é interessante, meus queridos, que muitas vezes nós somos felizes e muito tempo depois a gente fala: eu era feliz e não sabia. Então a resposta dos espíritos nos surpreende. Sempre que nos deparamos com essa resposta tão inteligente, eles dizem o seguinte, nos esclarecendo nessa questão: Deus, nosso Pai, como Jesus nos ensina, o Pai nosso, nos criou com todas as condições da felicidade, todas as condições do aperfeiçoamento moral. E, na medida que nós conquistamos essa felicidade, no aprendizado incessante, nas experiências, nas observações dos resultados das nossas experiências, vamos então ajustando, vamos então nos aperfeiçoando, com total consciência de quanto custa a felicidade. A ideia que passa essa mensagem é que nós precisamos merecer ser felizes. O merecimento está na dedicação de cada um de nós. As questões filosóficas a respeito da felicidade, o que é felicidade para um, para outro, também não contempla esse nosso raciocínio. Cada um de nós deposita a sua felicidade onde quiser. Jesus foi claro: aonde estiver seu coração, aí estará o seu tesouro. Escolha. Na sua escolha, seja honesto com você. Avalie o resultado da sua escolha. E uma coisa que nós aprendemos com Francisco, conforme muito bem foi colocado, é que é felicitando que se é feliz. E que a nossa felicidade nunca será construída sobre o desespero, o desencanto, a desilusão, a desarmonia, o desequilíbrio do próximo. E assim, inspirados nesse capítulo, sede perfeito, e sobretudo nesse item do dever,
Pretendemos refletir nessa noite sobre esse processo divino do uso dos nossos recursos, que todos nós temos. Somos criados igualmente, não há privilégios, não há privilegiados. A justiça divina, infinitamente justa e perfeita, misericordiosa, está na regência. Temos um pastor, que é o divino pastor que nos orienta nessa caminhada. Seus ensinamentos nos aperfeiçoam a cada instante. E dentro dessa perspectiva do nosso Mestre Senhor Jesus, Ele colocou entre eu e o meu Criador, que é o meu Pai, que me ensina o Pai Nosso, Ele colocou o próximo. Deve ter alguma razão importante para eu entender que entre o meu Criador, Jesus me ensinou a compreender que existe o próximo. Não poderei dizer, são assertivas dele, que amo a Deus que não vejo, quando eu não amo o próximo que vejo. Assim sendo, nós não estamos com muito tempo para fazer discussões questiúnculas filosóficas. Nós não somos mais crianças espirituais. Nós temos que ser assertivos, sinceros, honestos, verdadeiros. Porque na maturidade que nós nos encontramos nesse instante, já podemos compreender que não existe felicidade se não estiver assentada sobre a verdade. A verdade é a viga que sustenta a felicidade. Eu não acredito que uma pessoa possa ser feliz fundamentando-se na inverdade, na mentira. No momento em que Jesus é encaminhado a Pôncio Pilatos, um diálogo tenso, Pilatos não sabe o que fazer, não vê motivo para tanta violência contra aquele homem, e pergunta a ele se sois rei. Ele diz: tu o dizes, porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus estariam aqui me defendendo. Aí Jesus conclui o seguinte: eu vim a esse mundo para evidenciar a verdade, para trazer a verdade, e aquele que ouve a minha voz, escuta a minha voz, pertence à verdade. Então é chegada a hora de autotransformação profunda, íntima. Não há mais tempo para a superfície, para a acomodação nas convenções, na aparência. Não há mais tempo. É chegado o momento, porque já somos amadurecidos, já acumulamos um conhecimento suficiente para entendermos tudo que eu estou falando. No que diz respeito às atitudes que revelam as virtudes cristãs, nós também já sabemos quais são. E somos apurados em observar as virtudes cristãs, ou quando elas não são praticadas, principalmente. Porque nós nos habituamos, ao longo desses milênios, entendendo de uma forma equivocada uma outra assertiva de Jesus, que ele diz: vigiai e orai. Vigiai e orai. Sabe o que nós entendemos? Que vigiar e orar é vigiar a vida dos outros e orar pelos outros. Vigiar, eu estou vigiando. Fiquei sabendo uma coisa do dirigente lá no centro. Nossa, como é que pode um dirigente ser assim? Fiquei sabendo do médium. Como é que pode um médium ser assim? Fiquei sabendo do expositor. Como é que pode tanta hipocrisia? São aquelas pessoas que apontam
Não sei se vocês conhecem alguma delas. Conhecem? Eu vou dar o endereço de uma. Rua Jupiá, 168, no Rua de Ramos, São Bernardo, que é o CPF dela, o chique. Eu me habituei a educar os outros, e com severidade, ele insiste. Não sei se vocês são assim também. Perdi muito tempo querendo fazer com que as pessoas mudassem. Perdi muito tempo pregando a palavra do Evangelho para esse povo que precisa ouvir. Tanta hipocrisia. Mas nesse trem, nessa estação que foi cantada aqui, a gente vai e volta, e vai e volta. E quando chega, tem a verdade nos esperando. A verdade nos espera. Muitas vezes nós estamos exigindo do outro qualidades morais que nós não possuímos e nos habituamos a isso. Achamos que, inclusive, uma palestra como essa, no momento em que alguma coisa é proferida com pertinência, a pessoa fala assim: poxa, fulano não está aqui, né? Ele que precisava ouvir isso. E quando não tem, cutuca o outro aí na audiência. Isso é para você. Vê se presta atenção. Vocês já viram o culto do Evangelho no lar? O culto do Evangelho no lar, ele é, todos conhecem, todos sabem como praticá-lo, extremamente importante para que a gente traga Jesus para o nosso lar. Então, muitas vezes a gente pega o Evangelho ou um livro de mensagens e abrimos ao acaso. E dá uma lidinha e fala assim: muito bom, ótimo, tem uma série de pessoas que precisam ouvir isso. Aí começa a ler e fala assim: então isso precisa ser colocado em prática. Eu vou até repetir, porque tem muita gente que está precisando. Isso precisa ser colocado em prática. Nossa, que frase linda! Tem muita gente aqui que não entendeu. Eu vou repetir. E assim, ninguém consegue manter o culto do Evangelho lá em casa. O filho não suporta. O marido fala assim: pô, você é culto do Evangelho? Aí, mas a roupa suja tem que lavar em casa. Vamos lavar roupa suja em casa. Eu concordo, vamos lavar roupa suja. Aliás, roupa suja é para lavar em casa, não é isso? Não tem essa expressão popular? Gente, mas vamos lavar com um biju, com fofo. Nós nos habituamos a sermos muito severos. No capítulo que fala da indulgência do Evangelho segundo o Espiritismo, a indulgência é um processo de autoeducação extraordinário. Os Espíritos dizem que nós somos muito indulgentes conosco. Está lá no Evangelho. E severo com o próximo. E ele sugere o Espírito: inverta isso. Seja indulgente para com o próximo e severo com você. Até para que você veja que não dá para ser tão severo. Tem gente que já está educado. Tem no movimento espírita, tem um monte de gente que fala: esse tema foi bom, porque tem muita gente no movimento espírita que precisa ser educado. E eles não assistem mais palestras, vocês sabiam? Eles já estão educados. Eles vêm ver se a palestra está de acordo com a pureza doutrinária. São os fiscais de Kardec. Você sabia que Kardec tem um monte de fiscal? Não tem fiscal escolar? Educacional? Não, na escola não tem um fiscal? Pois é, no movimento espírita tem cheio de fiscal. Começa a ouvir a palestra e fica assim: tá bom, isso aí tá. Isso aí não tem nada a ver com o Kardec. Porque ele já está iluminado, já está educado. Eu sou médium, vidente. Eu vejo uma fumacinha verde em quem é assim. Fique tranquilo, não tem ninguém assim. Eu estou falando para aquele que não veio. Não é para você. Eu tenho uma notícia preocupante. Gente, é muito preocupante.
Eu anotei aquilo e falei, será que eu falo, não falo? Porque essa notícia vai deixar a gente muito preocupada. Posso falar? Só com a aquiescência de vocês, posso? Tem pouca anuência, tem pouca concordância. Posso? Então tá bom. Nessa semana na internet, veio uma notícia da NASA, de um físico americano, que fazendo uns estudos sobre o Sol durante muitos anos, através de fotografias, e agora, naturalmente, o Fantástico amanhã deve mostrar, eles pegaram muitos anos de fotografia e agora essas fotos são colocadas como se fosse um cinema. Manifestação do Sol é uma obra de arte, é uma coisa extraordinária. E ele fala da expansão do universo. E que nessa expansão do universo, esses corpos luminares de muita energia, nessa expansão eles perdem muita energia. E eles fizeram cálculos físicos, é isso que eu quero noticiar a vocês, que o Sol vai desaparecer. Gente, é preocupante, não é preocupante? E deu o tempo. 5 bilhões de anos. Eu fiquei preocupado. Daqui a 5 bilhões de anos o Sol não existirá. Eu cheguei até a fazer uns cálculos de quantas encarnações é possível em 5 bilhões de anos. Depois você chega em casa, pega uma calculadora e faz os cálculos. Nós reconhecemos que o Sol é muito importante. Concorda com isso? O Sol é extremamente importante. A vida nesse planeta, pelo menos da forma que nós estamos organizados, organicamente, nosso planeta, é inviável sem o Sol. Portanto, o Sol é de muita importância, mas ele vai morrer daqui a 5 bilhões de anos. Vai desaparecer, vai se transformar, porque na natureza tudo se transforma. Pois bem, eu sou um espírito. Meu pai é o grande arquiteto. O corpo que agora a vida me oferece é transitório. Eu já existia antes desse corpo e vou continuar existindo pós esse corpo. Quem é que continua existindo? O sentimento, esse estado de consciência, essa lucidez, essa capacidade de raciocínio. Quando eu encontrei aqui amigos queridos que eu não via há muito tempo, eu os identifiquei. Matamos a saudade num abraço afetuoso. Vocês sabiam que de 7 em 7 anos nossas células mudam? Por exemplo, uma pessoa com 7 anos de idade abraça uma pessoa, abraça bem apertadinho, e cada um vai para o lugar. 7 anos depois, aos 14 anos, eles se encontram, abraçam de novo. Eles estão abraçando outro corpo. Vocês sabiam disso? Mudou todas as células. Interessante, não? Então, o espírito, através do perispírito, que é o corpo modelador, está numa experiência transitória, importantíssima, de profundo aprendizado, de autoeducação. Estamos no lugar certo, nas circunstâncias certas, ao lado das pessoas certas, vivendo o que nos pertence por aquele tempo, aquele estágio. E terei múltiplas existências. Através das múltiplas existências, eu me aperfeiçoo, me educo, experimento e assim vou. Quando eu falo eu, você também pode dizer isso. Vocês pensaram que era esse corpo que estava falando com vocês? Essa coisa fofa que está aqui? Não, eu uso esse corpo para me manifestar. Você viu a artista, a beleza, a voz? Essa voz pertence ao espírito.
a modelação de todos os recursos do aparelho fonador, que é uma adaptação de dois sistemas digestivo e respiratório, confere à nossa irmã querida a possibilidade de cantar com essa riqueza. Isso é conquista do Espírito. Sensibilidade, conquista do Espírito. E assim vamos. Assim vamos. Eu não sei se os nossos amigos, homens que estão me ouvindo, vão ficar satisfeitos com o que eu vou falar agora. Muitas vezes eles se decepcionam comigo. Eu vou dizer, tenho que dizer. Eu não sou homem. Eu estou homem. Eu falo assim, tem muitos que eu nossa, porque a vida me emprestou uma oportunidade masculina e eu estou usufruindo dela. E ela me emprestará outras vidas femininas, porque só algumas conquistas, certas conquistas são possíveis na experiência da maternidade, da feminilidade. O Espírito dessa forma experimenta também essa perspectiva, não só como resultante da cultura humana, mas da psicologia profunda do Espírito adquirindo experiência. E assim eu estive refletindo, eu sou um Espírito criado por Deus que é eterno. O que é eterno? Não teve princípio, nem terá fim. Eu não sou eterno, eu sou imortal. Tive um princípio e não terei fim. É isso que os Espíritos estão me ensinando nesse processo de educação. Então a gente quer virar anjo nessa encarnação. Calma, gente. Calma. Nem gente ainda não é. Tem gente que nem fala assim, por favor, muito obrigado. Tem gente que nem dá licença. Já quer ser anjo, calma. Começa dizendo muito obrigado. Se humanize, porque nem humano ainda não somos direito. Mexe com meu filho que eu vi uma leoa. Tem muita gente que vai falar isso, é verdade, eu vi uma leoa. Que o meu marido, a minha esposa, o meu dinheiro, o meu, do meu. Dessa forma, esse espírito apegado vai desapegar. O desapego foi falado também pela nossa irmã. Uns farão pelo amor a si mesmo, o outro pela dor. Mas será feito. Não sei se ficou registrada uma palavra importante nessas últimas frases que eu utilizei. Sou imortal. Sentem isso? Vocês se veem como espíritos? Vocês sentem-se espíritos imortais? Vocês já experimentaram a sensação de conferir a você mesmo a imortalidade? Então vamos lá. O Sol vai desaparecer, não vai? Daqui a 5 bilhões de anos, segundo lá o físico americano da NASA. Pois nós estaremos assistindo o crepúsculo do Sol. Vocês sabiam disso? Nós, todos nós, assistiremos a hora que o Sol fala assim, tchau, fui. E nós estaremos lá assistindo, aplaudindo, agradecendo. A gente na praia, no verão, a gente não agradece? Não é bacana você na praia, o sol está se pondo, todo mundo aplaude o sol. Eu acho maravilhoso isso. Pois nós, daqui a 5 bilhões de anos, estaremos aplaudindo o último suspiro do sol. Vocês não imaginaram isso, gente? Bem, aí ele fala assim porque não tem as contas para pagar, porque eu tenho. Ele não fala assim, a gente está ainda, né? Mas é bom que a gente esteja assim, porque senão a gente vai começar a delirar. Fala assim, sabe, eu não estou ligando mais nada, eu sou imortal, maior que o sol. Acontece
que o Sol está nos desígnios da sua existência. Nós outros somos os seres inteligentes da criação. Fomos criados para participarmos como co-criadores de toda a natureza. Todos os fenômenos da natureza, todos, sem exceção, são coadjuvados pelos espíritos desencarnados. Há espíritos botânicos que, na dimensão espiritual, desenvolvem, produzem, aperfeiçoam, na perspectiva da flora, os seres que são nossos irmãos em processo evolutivo. Uma orquídea é projetada no mundo espiritual. Vocês já tiveram uma orquídea? Tem que cuidar dela, né? A orquídea te empresta a beleza dela, te sensibiliza. Ela pergunta. Tem gente muito sábia que conversa com as flores. Vocês conversam com as flores? Ela fala assim: está gostando da minha beleza? Ele fala assim: você é linda. Aí você é textura, delicado, perfume. Por que você está triste? Está água. Eu vou te dar, não, pulveriza. Obrigado. Tudo que existe na natureza, na interatividade de nós, espíritos imortais que somos, tudo está nos educando. Vocês têm animalzinho de estimação? Um cachorrinho? São seres especiais. A interatividade com eles, o dia que ele desencarnar, como desencarnou a Tangra Cosati Forte, a minha filha, uma caçula, que desencarnou com 15 anos, uma poodle pretinha linda. No momento que ela desencarnou, eu orei a Deus e agradeci a honra de ter aquele ser na minha vida. Como ela me educou, como ela me ensinou. E assim, tudo na vida é um processo educacional pleno, exuberante, manifestação de amor em nosso favor. A autoeducação parte do princípio de que nós somos espíritos e que não estamos aqui para tratar nossa transformação moral numa perspectiva superficial, na aparência. Nós criamos na aparência um personagem. Existe um personagem, um expositor espírita. Então, hoje é dia de palestra. Eu vesti a roupa do personagem. Estou bonito, gente? Ficou bem? Gente, fala que ficou bem, porque é o máximo que eu posso oferecer. Não julgue, não. Podia ter mais cabelo. Não faz isso comigo. Podia estar mais magro. Não, por favor, gente. Aceite-me. E assim, nós, muitas vezes, inadvertidamente, pensamos que a educação que os Espíritos se referem, que equivale à reforma íntima, à transformação íntima, a autoeducação tem uma equivalência com a reforma íntima, a transformação íntima, que é moral, não é superficial. Então nós temos uma prática. Por exemplo, tem reunião nas quartas-feiras. Então, quarta-feira tem que ir no centro. Estou trabalhando, né? Fazendo o que eu tenho que fazer, linha de ferro. E de repente eu, nossa, hoje é dia de centro. Nossa, ainda bem que eu lembrei. Nossa, ainda bem que eu lembrei. Meu Deus, hoje é dia de centro. Era mais ou menos 16 horas. A reunião é às 20. 16 para 20, falta quantas horas? Mas deu tempo. E olha para o filho e falou assim: deu sorte, hoje é dia de centro, mas amanhã você me paga. Toca o telefone e é uma pessoa falando: não fala para ela que hoje eu tenho centro. Vamos disparar que eu ligo para ela amanhã. Eu tenho umas coisas para falar com ela. Aí começa a virar espírita. Vai virando, gente, uma transformação, vai dando assim. 17 horas já vai começando a...
19 já está quase anjo. A voz muda, gente. Quando chega no centro, na rua que estaciona o carro, você precisa ver que beleza. Não precisa nem de direção hidráulica. Não reclama de nada, de alguém que estacionou na vaga que ele sempre estacionava. Entra no centro, ô meu irmão, um beijo no seu coração. Estrelinhas. Mas não mexe com ele. Não fala que ele está obsidiado. Dirigente, então, presidente de centro, então, não fala. Orador, então, é pior. Ele mostra a você o seu equívoco e cita as obras e cita as perguntas do livro dos Espíritos, que são hábeis os expositores dos Espíritos. Dão uma referência e faz você se sentir bem culpado. Nós achamos as pessoas simpáticas. Fulano é tão simpático, é um fofo. Por quê? Tudo que eu falo ele concorda. Um amor de criatura. Está sempre assim, sabe? Parece que é uma gêmea, concorda com tudo. Mas o outro não gosta. Um antipático. Tudo que eu falo ele contesta, não discorda. Então, e principalmente quando esse personagem é o dono do centro. Aí o negócio complica mais. Porque nós achamos que já nessa superfície, nesse personagem, nós já fizemos a reforma íntima. Até a nossa voz vira de anjo. Já viu prece de reformado? A gente chama de espírito envernizado. Igual eu não estou bem. Não estou bem, gente. Estou envernizado, eu estou bem. Então a voz fica assim, Senhor. Quando vira anjo pelo pio, fica assim, Senhor. É aquela mulher que vem com a filha, ó, eu estou levando no centro para ver se ele se comporta na pessoa, no dia que você foi lá, você pode dizer, ih, mãe, fica não pode, só sua mãe. Então, você chega no centro, quando chega na porta do centro, dá essa transformação. Eu dava acontece com a minha irmã, oh, minhas queridas, tudo bem? Tudo em paz, se a paz de Jesus. A menina vai falar, já saí, não é minha mãe. Muitos jovens, filhos de família espírita, estão horrorizados com o espiritismo. É isso que é espiritismo? E o pai e a mãe não conseguem trazer o filho. E fala que são os obsessores. Desculpa sempre os obsessores. São os inimigos da doutrina espírita. Os inimigos das trevas. Gente, eu tenho minha reunião mediúnica e a gente recebe muito espírito trevoso. É de acordo com o médico, entendeu? O médico trevoso recebe o espírito. Teve um que chegou e falou assim, olha, eu quero dizer, manda dizer para ele que é um obsidiado, tá? Diz para ele que eu já saí da vida dele, ó, há muito tempo. É ele. As dissensões nas casas espíritas. Gente, eu nunca vi ambiente para ter tanto melindre, tanta mágoa recentemente. Conforme foi falado aqui, é um lixo dentro de nós. Não gostei do jeito que ele falou, não gostei do jeito que ele me olhou. Vou montar um centro para mim, que ele vai fazer do meu jeito. Não reconheceu minha grandeza, não reconheceu todo o meu potencial. O que ele está pensando que é? E nós achamos que esse personagem, a gente usa tanto ele, tanto, que a gente começa a achar que nós somos ele mesmo. Entendeu isso? De tanto você usar esse personagem, ele incorpora tanto que você fala, estou bem, cara, eu sou ele, mas é um personagem. Agora eu pergunto, quando eu desencarnar, quem é que chega no mundo da verdade? O que eu sou realmente ou o que eu aparento ser?
Vou perguntar de novo. Quando eu desencarnar, vocês sabem que a gente vai desencarnar? Sabe, né? Quando eu desencarnar, quem que chega no mundo da verdade? O que eu aparento ser ou o que eu sou realmente? Orem por mim, pessoal, orem por mim. Eu vou precisar da oração de vocês. Vocês estão ouvindo? Agora eu vou fazer pergunta para vocês. Quando vocês desencarnarem, quem é que chega no mundo espiritual? O que vocês aparentam ser ou que são realmente? Fala! Falar de mim é fácil. Estão entendendo isso, gente? Não estão perdendo tempo. O que está acontecendo é que os espíritos chegam no mundo espiritual e cadê o tapete vermelho? Cadê o doutor Bezerra de Menezes a me esperar? E o coral de anjo? Eu dei passe, pode perguntar, dei passe, fiz palestra, distribuí livros, cantava no coral. Olha, quantas vezes eu cantei no coral? Na noite da pizza, pode perguntar, eu comprava tipo para ajudar, comia 8, 10 pedaços de pizza para ajudar. Fiz muita sopa. Olha! Os espíritos nos recebem com carinho, porque nós somos equivocados. E nos acolhem porque fizemos tudo isso, na palestra. E eles nos revelam: meu querido filho, você foi lá para se auto-iluminar. Você esqueceu disso. Não podemos esquecer, pessoal. Quando se fala de reforma íntima, antes de entender isso, está lá explícito no Evangelho, no mesmo capítulo já citado. Reconhece seu verdadeiro espírita pelo esforço que faz para tomar as suas más inclinações, as suas más tendências, porque elas existem. Todos nós somos espíritos em evolução. Nós temos, para o processo de autoeducação, temos que fazer, antes de qualquer coisa, uma introspecção, como recomenda Santo Agostinho na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Ele diz: conheça-te a ti mesmo, como um sábio da antiguidade. Conheça-te a ti mesmo. Nós temos dificuldade disso. Gente, conheça-te. Somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus? Somos. O nosso Criador, nosso Pai, nos criou com todos os recursos necessários à nossa felicidade? Sim. Eu sou luz. Sou filho do amor. A minha essência possui todos os recursos necessários e tudo que eu preciso, e a felicidade em estado latente e potencial, e me deu todas as condições de potencializar isso num processo que me pertence. Meus equívocos se farão, aprecio meus equívocos, não trato isso tudo na superfície, assumo as minhas virtudes que tenho, não sou um répro. Nós estamos nas fileiras do bem, nós estamos numa reunião falando do bem, nós estamos numa reunião comprometidos com o bem, nós não somos do bem, graças a Deus. Nós já temos muita coisa conquistada. Tudo isso que nos chega já conseguimos apreciar. A nossa dificuldade está em praticar tudo isso, porque ainda somos espíritos em estágio evolutivo, que muitas das virtudes não nos é possível. Vamos nos permitir compreender isso. Meu limite, minha estatura moral. Sou uma pessoa que já pratica o bem, graças a Deus, mas reconheço, tem situações que eu ainda não estou bem. Conheça-te a ti mesmo. Conhecer o seu lado luz e conhecer o seu lado sombra, e amar o seu lado sombra, porque o lado sombra somos nós mesmos, só que equivocado. Nós precisamos amar a nós mesmos, aceitarmos como nós somos. Nós temos muita culpa, nada de culpa, culpa não resolve nada. Nós temos uma dificuldade de assimilar algo que vai revelar definitivamente a nossa fragilidade. Sejamos humildes. A gente chega e você fala: não, eu sou muito pequeno,
eu não posso. Aí eu tiro assim, realmente isso é muito pequeno. Inclusive eu vou tirar da tarefa. Por que isso é pequeno? Ele só fala que é pequeno, mas na hora que alguém nos trata como pequeno, ele se ofende. Então é aparência, é falácia. O mundo é verdade. Respondendo a Pôncio Pilatos, como eu já disse, eu vim para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Isso é muito sério. E qual é o nome do Espírito que ele prometeu? Espírito de verdade. Nós precisamos ser verdadeiros. Agora, é muito importante essa condição de autoaceitação, de amor a si mesmo, de ser misericordioso consigo mesmo. Aceitável, realmente eu preciso melhorar aqui. Quando você começa a amar-se dessa forma, você começa a ser mais compreensivo com o próximo. Você começa a aceitar no próximo aquilo que é seu também. Nós somos filhos pródigos que estamos voltando. Todos nós. Todos nós. Por que a gente exige dos outros? Por que nós vemos nos outros, como Jesus recomendou? Nós estamos sempre vendo o cisco que está no olho do outro e não vemos a trava que está no nosso olho. Reconhecer-se como filho de Deus, essência. Gente, só isso já é para ser feliz. Só isso, essa consciência, sou filho de Deus. Fui criado pelo amor que rege o universo. Me deu toda a consciência, me deu todos os recursos que através de múltiplas existências eu vou potencializar. A sua misericórdia me ampara quando eu caio, me oferece outras alternativas. E assim eu começo um trabalho de transformação moral gradual. Começo a viver como espírito. As decisões de ser ou ter, a gente tem muita dúvida. A gente tem muita dúvida. Quer ver? Você já leu aquele livro que eu te mandei? A pessoa diz assim, eu estou sem tempo. Olha, começou um curso lá no centro, por que você não participa? Estou sem tempo. E o culto do Evangelho lá, quem dera. A gente não tem tempo. Opa, você é um espírito, esqueceu? Onde está colocando o seu tempo? Porque aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração, os seus sentimentos. O que a gente está fazendo com o nosso tempo? Eu fiquei preocupado essa semana, não foi só com essa notícia do sol, não, eu fiquei com outra. A empresa que faz as apostilas que eu trabalho no treinamento, nas empresas, né? Fui lá, estava fechado por luto. Falei, caramba, luto. Aí eu fui embora para a empresa prestar o serviço, sem apostila mesmo, depois eu volto. Quando eu voltei, peguei as apostilas, outro dia, naturalmente, e perguntei lá ao meu amigo, o Antônio. Lá foi minha mãe forte. A mãe partiu, como ele é espírito, falou, chegou a hora dela, tá? Que Deus abençoe, meus sentimentos sinceros, obrigado. Quantos anos ela tinha? Ela foi 80, estava saudável, 80 anos. Aí eu fiquei com duas preocupações, que o sol vai terminar daqui a 5 milhões de anos, e uma pessoa que estava bem com 80 anos partiu. O mês que vem eu faço 65 anos. Aí eu entrei no carro, comecei a fazer conta. 70 anos, 65, 15 anos. Meu Deus, se for nessa média, a média brasileira é 78. Está bem, você está gordo, desconta mais 3 Você está obeso e sem fazer exercício. Isso dificulta, isso pode tirar mais 5 anos. Eu falei, bem, é o meu mentor ou o obsessor que está me ajudando? Aí comecei a refletir. Eu falei, não, faz por 15 anos. Tá bom, 15 anos, não, tá bom, 15 anos. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, esse inverno que vem agora, eu só vou ter mais 14 invernos.
mais 14 primaveras. Aí eu venho para o centro e começo a cantar aquela música. Devia ter amado mais, mas eu não tenho tempo, gente. Eu queria ficar mais com a minha esposa, que está comigo há 43 anos, que mulher maravilhosa. Aliás, eu queria que vocês soubessem a grande oportunidade que Deus me deu. Sem a minha esposa, eu nem sei onde estaria. É uma declaração de amor. Grava aí. Vou falar de novo. Eu não ter tempo para os meus entes queridos, não ter tempo para ler e estudar o Evangelho, não ter tempo para conhecer a doutrina espírita, não ter tempo para conviver com os meus amigos, das minhas tarefas benditas, não ter tempo para me aproximar de quem sofre, não ter tempo de ser útil onde eu estiver. Precisamos servir, porque é nesse foco, nessa perda desse foco, que a gente está perdendo a grande oportunidade da autoeducação. É na vida, são nos reveses, nas dificuldades, benditos obstáculos, que está a oportunidade, tal qual se encontra no Evangelho, de que Deus não quer que sejamos um esboço da sua criação, mas que possamos resplandecer a sua inteligência, a sua capacidade, vamos dizer assim, se podemos chamar a Deus assim, de criação, de criador. Meus queridos irmãos, momento de verdade, não nos iludamos. O momento é da gente acreditar no poder do amor como um mestre da educação que nos interessa, a educação da profundidade. Sempre que estivermos em dúvida, optemos pelo amor. Sempre que não soubermos como fazer, como se posicionar, os Espíritos nos ensinam perguntar: o que faria Jesus no meu lugar? Porque ele é o guia, é o modelo. Eu achei maravilhoso você se referir ao Chico Xavier como um exemplo próximo. E a gente faz o Chico, como ela fez, o exemplo bem próximo a ser seguido. Quando a gente olha para o Chico para ser seguido, e fala: nossa Senhora, vai demorar. Gente, vai demorar o quê? 5 milhões de anos? Nós vamos esperar o sol desaparecer? Não, vamos nos imbutar dessa energia que ele está mandando agora. O grande trabalho, meus queridos, é o orgulho. Esse é o orgulho nos ilude. O orgulho faz a gente pensar que já está pronto, que é o máximo, que as pessoas que não compreendem o espírito iluminado que eu já sou. O orgulho faz a gente pensar que é superior ao outro. O orgulho chega a nos iludir tanto que a gente pensa que a nossa pele, porque com a cor é superior à outra. O orgulho faz a gente pensar que porque vestir uma roupa de grife é superior. Eu não sei se é uma boa notícia, mas não tem shopping center no mundo espiritual. Vocês já pensaram? Chegar no mundo espiritual, aonde tem um shopping center, eu quero comprar uma túnica Bezerra de Menezes. Seria ótimo, né? Quanto custa? Eu pago. Estou pagando, eu quero, não estou pagando. No mundo espiritual é meritocracia. Seremos medidos pela mesma medida que nós medimos o nosso próximo. Seremos pesados pelo mesmo peso que nós pesamos o nosso próximo. Então, sabendo de tudo isso, é a nossa hora de sermos mais humildes, mas não de superfície.
Não de pensar que vestiu uma roupinha humilde já virou humilde. Tem que falar mansa. Eu, por exemplo, gente, eu sou muito bom. Um doce de coco, é só saber me levar. Sabendo me levar. Estamos nesse momento distinguindo educação de instrução. Eu já li toda a codificação. Ótimo. Isso é instrução. Já li todas as obras de André Luiz. Muito bem. Isso é instrução. Agora vamos para a educação. Mano, já fiz o tom 1, tom 2. Não tem um negócio do tom? Sou isso, aquilo. Ok, bacana. Muito bom. Agora entra um processo assim de pegar toda essa riqueza espiritual que o mundo espiritual nos trouxe e pontualmente trabalhar isso. Cada dia, cada instante. Não falta ambiente, situação, circunstâncias e pessoas para a gente dar o testemunho de que nós estamos realmente assimilando. A educação é conferida pelos testemunhos. A nossa estatura moral fica medida nas nossas reações, nas escolhas que fazemos, onde nós colocamos o nosso coração, onde está o nosso tempo. Aí que é efetivo. Na hora que você perdoa alguém, é que você efetivamente é a hora que você demonstra que aprendeu a lição do perdão. E você pode fazer palestras sobre o perdão, pode citar livros, fazer poemas sobre o perdão, fazer música. Mas o que realmente confere a você o processo de autoeducação é o testemunho desse perdão, e assim para as outras virtudes. Essa verdade, Santo Agostinho nos propõe na questão que eu já me referi, chegar em casa e fazer uma reflexão. Será que eu fiz todo o bem que eu podia fazer hoje? Nós, os orgulhosos, será que respondemos na hora? Claro, tudo bem. Pode pegar lá a pergunta de outros. Você procurou ser amigo? Claro. Não tem amigo melhor do que eu. O orgulhoso faz os exames de consciência, está tudo bem, então a consciência está tranquila. Aí, o Santo Agostinho vai descendo e diz assim: faz o seguinte, agora você começa a perguntar como é que você está com seus entes queridos. Começa pela sua mãe. Mãe, a senhora acha que eu estou melhorando depois que eu fui para o tal do espiritismo? A senhora acha que eu estou melhorando? Mãe é uma beleza. Ai, meu filho, eu sei que você não pode fazer mais porque esse pessoal também é irritante, mas você, olha, eu sempre oro para você estar ao lado direito de Deus Pai. Fique tranquilo, você. Obrigado, mãe. A mãe também não vale. Aí você vai para o seu pai. O pai fala: não, o que você quer? Já é diferente, o pai não é assim. Eu sou pai, eu sei. Mais ou menos. Mas o que quer também não fala. O pai não fala nada, não é assim? Os maridos que estão aí, o seu marido não é assim? Eu sei que eu sou marido também, gente. A gente não fica quietão, né, de casa. Eu fico quietão. Domingo eu não falo com ninguém. Vocês fazem assim também? Fico julgando. Entra um, fala: já vai para lá. Então o pai também não vai. Pergunta aos seus filhos: meus filhos, você não acha que eu estou melhorando? É às vezes. Aí já começa a aparecer. Aí o Espírito falou: agora pergunta a sua sogra. Estão rindo de quê? Não. Mas ela fala um monte de coisa que não tem nada a ver. Isso, você sabe distinguir, mas tem muita coisa que ela... Aí ele fala assim: agora você pergunta aos seus amigos. Assim vai. Amigo, eu tenho meu amigo Pedro Penha, meu querido amigo. Se eu perguntar: o que você achou? Eu vou acho que você é 10. Então amigo também não vai. Pedro, desculpa, vamos lá. Pergunta aos seus inimigos. Por isso que Jesus nos ensina a amar os inimigos, orar por aqueles que nos caluniam, que nos perseguem, tudo sempre aspas. Eles são os melhores indicadores, perfeitos indicadores. Por isso que a gente não gosta deles. A gente não gosta deles.
vão arder no fogo do inferno. Não gosta de Deus. E finalmente pergunta ao Espírito de verdade. Que Deus nos abençoe. Porque um dia, toda essa brincadeira que eu fiz aqui, será a verdade que nós nos apresentaremos despidos. E nesse dia, não nos desesperemos, porque apesar disso, o nosso Pai é misericordioso. Vai nos oferecer outras oportunidades. Vai nos oferecer a oportunidade de discernir, porque Jesus, que é o nosso bom pastor, diz que nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Agora, nesse instante, maduros que já estamos, porque se nós cobramos dos outros, nós não sabemos o que tem que ser feito. Já estudamos a codificação, as bênçãos que decaíram sobre nós nessa literatura maravilhosa. É o momento de cada um de nós, individualmente, testemunharmos o nosso amor. Da mesma forma que despedimos, onde nós falamos da essência, eu quero também fazer da mesma forma. A minha essência, o Filho de Deus que eu sou, saúda a essência divina que sois, os filhos de Deus, meus irmãos que sois. Aceite-me como eu sou. É o que eu sou nesse momento. E eu aceitarei você do seu jeitinho, do jeito que você é. Nos abracemos fraternalmente, porque a fraternidade conferirá definitivamente que nós entendemos que o Pai é nosso. E que seja feita a vossa vontade. E que o pão é nosso, nós pedimos para nós todos. Porque todos nós nos alimentaremos dessas forças que nos transformarão. Hoje, um pouco melhor do que eu fui ontem. Amanhã, um pouco melhor do que eu fui hoje. Que Deus nos abençoe. Que saiamos daqui felizes. Porque, gente, o sol vai desaparecer um dia, daqui a 5 bilhões de anos. E eu não, e vocês não. Um dia estaremos no mês espírita da galáxia CIS 1421, num planeta, e lá, mais uma vez, estaremos contemplando a vida e prosseguindo de forma incessante nas bênçãos da imensidão. Por enquanto, vamos tomar um cafezinho, vamos comer uma pizza e vamos voltar para casa. Segunda-feira, no trânsito de São Paulo, no trabalho, as estrelas nos pertencem, somos herdeiros, mas por enquanto, pé no chão. Humanize-se, seja humano, vive intensamente essa oportunidade bendita que está nos oferecendo, a oportunidade de nos transformarmos ainda mais para o bem. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.